E se a maior parte do nosso sofrimento viesse de acordos que a gente fez com a gente mesmo, sem nem perceber? Hoje nós vamos mergulhar na sabedoria do livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Ele é um guia, sabe? Baseado no antigo conhecimento tolteca, que nos ensina como nos libertar dessas correntes invisíveis. Essa frase do John Lennon captura perfeitamente a essência do problema. O livro argumenta que a gente vive meio que numa névoa, num sonho coletivo, onde o jeito que a gente vê a realidade é distorcido por crenças que absorvemos sem nem questionar. Então, para a gente entender a solução que o Ruiz propõe, primeiro a gente precisa entender o problema. Ele chama isso de o sonho do planeta. É basicamente a realidade coletiva na qual todos nós estamos imersos. Olha que interessante. Desde que a gente nasce, passamos por um processo que o livro chama de domesticação. Nossos pais, a escola, a religião, todo mundo nos ensina como viver usando o sistema de recompensas e punições. E é assim que todo o nosso sistema de crenças é moldado, muitas vezes sem que a gente tenha feito uma escolha consciente sobre isso. E o resultado dessa domesticação é um conflito interno poderosíssimo. De um lado, a gente tem o juiz, aquela voz crítica na nossa cabeça que nos pune o tempo todo. E do outro, a vítima, que é a parte de nós que acredita nisso tudo, que carrega a culpa e se sente insuficiente. E essa batalha interna constante acaba nos levando a um ciclo de sofrimento. A gente acaba se punindo 1000 vezes pelo mesmo erro, sabe? Presos em crenças que nunca escolhemos de verdade, vivendo um sonho que, muitas vezes, parece mais um pesadelo. Mas a grande questão é, e se for possível quebrar esses velhos compromissos? E se for possível se libertar desse sonho que nos limita? A virada de chave é entender que esses compromissos baseados no medo, eles não são para sempre. Dá para desafiar cada um deles. E toda vez que a gente quebra um, a gente recupera um pouco da nossa energia pessoal. Aquela energia que era gasta só para manter esses acordos de pé. E é aqui que entra a solução do Ruiz. Ele propõe 4 novos e poderosos compromissos para a gente colocar no lugar dos antigos. O objetivo? Criar um novo sonho. Um sonho baseado no amor e não mais no medo. Vamos lá, então. Vamos começar com o primeiro e, segundo o autor, o mais importante de todos os compromissos. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. A ideia aqui é sobre o poder gigantesco que as nossas palavras têm. Elas podem ser usadas como magia branca, para criar e amar, ou como magia negra, para destruir e espalhar veneno emocional. Ser impecável, nesse contexto, não tem nada a ver com religião. É sobre autocompaixão. Significa não usar as palavras para se julgar, para se culpar, para se rejeitar. Basicamente, é parar de agir contra si. Na prática, isso quer dizer o quê? Falar com integridade, evitar a fofoca, que ele chama de veneno emocional, e, o mais importante, usar a linguagem para se construir e não para se destruir. Agora, o segundo compromisso. Ele é quase uma consequência do primeiro e funciona como um escudo poderoso contra as palavras das outras pessoas. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Esse aqui é o segredo para a gente se tornar imune às opiniões e ações dos outros, seja um elogio ou uma crítica. A ideia é que quando alguém nos ofende ou nos elogia, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre a gente. É uma projeção das crenças e sentimentos dela. Levar para o lado pessoal é se tornar uma presa fácil do que ele chama de predadores emocionais. Vamos para o terceiro compromisso, que vai direto na raiz da maioria dos dramas e mal entendidos nos nossos relacionamentos. O terceiro compromisso é bem direto. Não tire conclusões. A gente tem uma tendência incrível de criar histórias inteiras na nossa cabeça. Muitas vezes sem nenhuma base na realidade. E o pior, a gente acredita nessas histórias como se fossem verdade. Quando a gente tira conclusões, especialmente sobre o que os outros estão pensando ou sentindo, a gente cria conflito e sofrimento do zero. A solução é simples, mas exige coragem. Se comunicar com clareza. Perguntar. Expressar o que se quer. E, finalmente, chegamos ao quarto compromisso. É ele que amarra todos os outros e transforma tudo isso em ação no dia a dia. O quarto e último compromisso. Sempre dê o melhor de si. A ideia aqui não é sobre ser perfeito, de jeito nenhum. É sobre ação. É sobre fazer o que é certo em qualquer situação, de acordo com o nosso estado naquele exato momento. E isso é brilhante, porque o nosso melhor nunca é o mesmo. Se uma pessoa está doente, o melhor dela vai ser diferente de quando ela está saudável. O importante é simplesmente fazer o melhor possível, com as condições que se tem. Isso nos livra da autocrítica e transforma a vida, que deixa de ser uma obrigação e vira um ato de alegria.
E quando esses 4 compromissos são praticados juntos, eles têm o poder de gerar uma transformação realmente profunda e duradoura. Em vez de viver um sonho de inferno, de medo, de auto-julgamento, se torna possível criar um sonho pessoal de paraíso, aqui mesmo, na Terra. Uma vida de alegria, de liberdade e, acima de tudo, de amor. Então, fica essa reflexão. Se a vida é um sonho, qual será o próximo sonho a ser sonhado? O poder de mudar esse sonho está dentro de cada pessoa. E tudo pode começar com estes 4 compromissos, que são simples, mas, ao mesmo tempo, imensamente poderosos.